O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Lucas 5, de 1 a 11. Tá? Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas, lançai vossas redes para a pesca. Simão disse a Nosso Senhor: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes no mar. Assim fizeram, e apanharam tanta quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram, encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sente um pouquinho? Eu vou refletir com você esse belo evangelho, essa boa notícia. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra do Senhor, acontece. O Senhor Jesus está na margem do lago de Genezaré, aquele lago grande, né? Tem a cidade de Cafarnaum, cidade de Pedro, e está lá na margem. O lago é muito grande, devia ser perto da casa do Pedro, porque o Pedro está aqui. Ele, Tiago e João. Então, estava Jesus na margem do lago de Genezaré. Não tinha entrado no lago, não. Estava na margem do lago. Uma multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. O que é que essa grande multidão queria? Ouvir a palavra de Deus. Só isso? Não. Aqui não diz mais. Queria ser curada. O Senhor não curou lá, a sogra do Pedro? Não, queria ser curada. E a multidão apertava-se para ouvir ao seu redor. Estava todo o Senhor à margem do lago, lago de Genezaré, na Galileia, perto da casa de Pedro. Ele tinha ficado lá a noite toda, depois se afastou. A multidão ao redor dele, imagine aí uma grande multidão, e querendo escutar o que ele tinha a dizer. Duas coisas no Senhor que chamava muita atenção: o que ele dizia, o que ele ensinava, não é? E o que ele fazia, que era curar, perdoar e tirar o Satanás. Então, todos queriam estar lá perto dele, de Nosso Senhor. Jesus, então, viu duas barcas paradas na margem do lago. Uma delas de Simão, a outra, Tiago e João. Eles que estão aqui, né? Viu duas barcas paradas na margem do lago.
os pescadores, que eram pecadores também, aqui pescadores, né, haviam desembarcado e lavavam as redes. Eu fui à praia outro dia aí, Caponga, e estava lá comendo caranguejo, chegou uma barca com peixe. Ali tinha pequenininho Martinho, aqui não tem. Então, eles tinham desembarcado 2 barcas, estavam lavando as redes, não tinham pescado nada, coisa nenhuma, né? Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes, né? Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Nosso Senhor já entrou numa barca, estava lá a multidão ao redor, ele viu 2 barcas, pescador lavando a rede, né? Ele subiu numa delas, intencional, ele conhecia de quem era, subindo numa das barcas, que era de Simão, tá? Pediu que se afastasse um pouco. Simão, se afasta um pouquinho aí. Tá? Aí se sentou. Quando se senta é o mestre, o doutor ensina sentado em Israel, ele se sentou, entrou na barca. Pediu a Simão que se afastasse um pouquinho, não muito longe, ele se sentou e da barca ensinava as multidões. É uma imagem muito bonita. O Senhor na barca, Pedro, sentado, ensinando as multidões. Hoje, quem é a barca de Pedro? A igreja. Quem é Pedro? O Papa. E o Senhor sentado na igreja. Quem é que ensina a igreja? Jesus. Aqui é a imagem da igreja católica. A barca é a igreja católica. A barca de Pedro é a igreja católica. Pedro são todos os papas da igreja católica ao longo do tempo da história. E preste atenção que Jesus está lá na barca. Então, se hoje a barca parece que vai afundar, isso, não afunda não. Não, o Senhor está sentado na barca. E é Ele que ensina. Não é Pedro que ensina. Quem dá sentido à barca é o Senhor. Quem ensina a multidão é o Senhor. A barca de Pedro, mas quem está sentado ensinando é o Senhor. Essa barca é a igreja católica. Quem ensina? Nosso Senhor. E Pedro, se for coerente a Nosso Senhor, ótimo. Quando é coerente a Nosso Senhor, ótimo. Às vezes ele tem medo, erra, peca. Depois do Espírito Santo ele não vai pecar mais não. Vai ser São Pedro. Tá? Então o Papa, o Pedro, está lá na barca com Nosso Senhor. Para quem ensina a igreja é Nosso Senhor. Depois sentou-se, né? Então é sentado, porque o doutor Israel ensina sentado, né? E da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, então ensinou muita coisa. Aqui não diz o que foi. A gente pode pensar, imaginar. Recorde lá em Mateus, bem-aventurado isso, aquilo, ensinou isso. Né? Tá? Falar com as multidões, Nosso Senhor. Quando acabou de falar e de ensinar, disse a Simão, que chama Pedro de Simão. É o nome hebraico dele, não é o nome Pedro, Petras, que vem de Kefas. Petros, né, vem de Kefas, que é pedra em aramaico. Tá? Quando acabou de falar, disse a Simão Pedro, aqui só Simão. Avança para águas mais profundas. Quem foi que disse isso no ministério dele? João Paulo II. Avançar para águas mais profundas. Às vezes a igreja está na margem, ensinando ao povo. Em outro momento tem que avançar para águas mais profundas, entrar no lago, fazer um retiro, meditar a palavra de Deus, se entregar, se consagrar a Nosso Senhor. Então ele diz a Simão Pedro, o Senhor diz ao Papa, avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca.
Bora pescar. E nós fomos com eles. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Então, eles estavam lavando a rede porque tinham trabalhado a noite inteira e não tinham pegado nada, nem uma piabinha, nada, nem um peixinho bem pequenininho, nada. Lá na Caponga tinha peixe pequeno, sardinha, mas aqui nem uma sardinha, nada. Tá? Mestre, eles chamam o Senhor de mestre porque ele estava sentado ensinando. Ele é o único mestre, o único doutor. E é ele quem conduz a barca, a igreja. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Não, o Senhor tinha dito, bora entrar em águas mais profundas. Bora pescar. Lançai vossas redes. Te mandou lançar a rede. O que é lançar a rede? Evangelizar. A igreja tem que evangelizar. Mas entenda que é evangelizar Jesus. Anunciar Jesus. Não pode evangelizar, anunciar qualquer coisa a igreja católica, não. A barca é de Pedro. O anúncio é de Cristo. A barca é de Pedro. Mas o anúncio é de Nosso Senhor. Trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada, mas tu és o mestre. A partir daquilo que tu disseste, eu vou lançar. E o Pedro obedece. Quando Pedro obedece, quando a igreja obedece Cristo, tudo acontece de acordo com Cristo. Quando não obedece, não acontece. Assim fizeram, lançaram as redes e apanharam tanta quantidade de peixes que as redes quase rompiam. Então tinham ficado a noite sem nada. O Senhor estava ali, a margem, entrou na barca de Pedro, estava com a multidão, entrou, sentou, ensinou a multidão, mandou entrar em água mais profunda, mandou lançar a rede, mandou evangelizar. Eles obedeceram e pegaram muito peixe, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca. Provavelmente quem? João, Tiago e João. Tá? Para que viessem ajudá-lo, porque era muito peixe. Não tinham pegado nada, as duas barcas. Agora uma só estava cheia que ia afundar. Eles vieram e encheram as duas barcas. Com o peixe que estava na barca de Pedro, encheram as duas barcas. Imagine aí a quantidade de peixe. Tá? Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Então Pedro notou que alguma coisa ali era um grande sinal, era um milagre, um portento. Ele se atirou e disse: Senhor, se afasta de mim, que eu sou um pecador. Não, Pedro, tua oração tinha que ser o contrário. Senhor, aproxima-se de mim, porque eu sou um pecador. O ser pecador não nos afasta do Senhor, não. O que nos afasta do Senhor é o pecado, mas o ser pecador não nos afasta do Senhor. A inclinação ao pecado não me afasta de Deus, não. Afasta se eu pecar. Então, eu que sou pecador, eu não tenho que dizer, Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Não, Senhor, se aproxima de mim, porque eu sou um pecador, eu preciso de ti, para não pecar. A oração de Pedro aqui devia ser outra. Senhor, aproxima-se de mim, porque eu sou um pecador. E o fato de eu ser um pecador não me afasta de Deus, não. O que me afasta de Deus é o pecado concreto, não o fato de ser pecador. Então, eu preferia que Pedro tivesse dito aqui: Senhor, aproxima-te de mim, porque eu sou um pecador. Mas, claro, a gente entende. Ele ficou assim, estupefato, né? Ficou maravilhado e caiu no chão. Atirou-se aos pés do Senhor. Ou atirar-se aos pés aqui quer dizer o quê? Adoração. Em adoração profunda. Por isso que diante do Senhor, do Santíssimo, a gente faz a adoração. Para venha a adoração. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. É que o espanto
ele ficou espantado com aquilo, né? A noite toda sem nada, de repente a barca, 2 barcas cheias. É que os pontos se apoderaram de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabaram de fazer. Mas fizeram a pesca com quem? Com Jesus. Na noite anterior, nosso Senhor estava na barca? Não. Pescaram o quê? Nada. Quando o Senhor está na igreja, na base, o que eles fazem? Pescam tudo. Tiago e João, filhos de Zebedeu, os outros 2, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados, mas não caíram no chão. Quem caiu no chão foi quem? Pedro. Por isso que ele vai ser escolhido. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. Recorda aquela cena lá, quando Nosso Senhor tinha uma grande tempestade, os discípulos no mar, nesse mar aí, Nosso Senhor veio, eles acharam que era um fantasma. Eu sou eu. Pedro vai dizer: se és tu, vai dizer igual o Satanás: se tu és o Filho de Deus, se tu és, desce da cruz, se tu és o Filho de Deus. Então Pedro duvidava já desde o início. Nosso Senhor disse: se tu és, se és tu, manda que eu vá. Ele foi, mas duvidou, afundou. Aí Nosso Senhor vai dizer o que? Aí, não tenhas medo. O que Nosso Senhor está dizendo hoje à igreja? Não tenha medo, não tenhas medo, não tenham medo. Mas, Senhor, o vírus está afundando a igreja. Não tenham medo. Mas, Senhor, tem que voltar logo à missa. Não tenham medo. Mas, Senhor, eu quero me confessar. Não tenham medo. Será que a gente não escuta? É surdo? Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, isso aqui é evangelização. Essa pesca aqui é a evangelização. A igreja tem que evangelizar tudo e todos, mas em Cristo e com Cristo, e evangelizar Cristo. A questão que hoje se coloca política, se coloca lei contra a lei de Deus. Não. Evangelho não é política, religião não é política. Eu tenho que evangelizar Nosso Senhor, Jesus Cristo. O evangelho é de Nosso Senhor, não é da política, nem do político. Eu não sou um animal político, eu sou um animal religioso, criado à imagem e semelhança de Deus. O ser político vem depois. Não é um fundante. O fundante do homem, o fundante de todo homem é ser um animal religioso. Está lá em Gênesis, imagem e semelhança de Deus. E homem e mulher. Deus criou homem e mulher. Então eu sou um ser religioso. Eu sou imagem e semelhança de Deus. E criou homem e mulher. Entenda bem. De hoje em diante serás pescador de homens, para anunciar o evangelho, me anunciar entre todos. Quando Nosso Senhor está na barca, ou seja, quando nós estamos com o Nosso Senhor na barca, tudo acontece de acordo com o Nosso Senhor. Quando nós tiramos ele da barca, ou ele não está na barca, nada acontece. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Isso aqui é o relato do segmento, do chamado de Pedro, Tiago e João. Que Mateus relata de outro jeito, João relata de outro jeito, Marcos relata de outro jeito. Aqui é o chamado de Pedro, Tiago e João. Claro que André estava lá. Aqui ele não cita, mas está lá. Então aqui é o chamado. E eles largam tudo, deixam tudo e seguiram Jesus. Então, largar tudo, irmão. Não se apegar a nada nem a ninguém. Ah, mas eu tenho que enterrar o morto. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Eu tenho que, deixe lá da tua casa. Largar tudo. Tá? Não se apegar a ninguém nem a nada. Nosso apego é só a Nosso Senhor. É um evangelho muito rico. Pedir a Nosso Senhor que a gente coloque em prática aquilo que Ele nos ensinou hoje. Evangelizar Jesus, anunciar Jesus e não colocar outro evangelho. Ai daquele que acrescentar algo à palavra de Nosso Senhor. Está no livro do Apocalipse. O Senhor pode anunciar aquilo que Nosso Senhor anunciou e não pode anunciar aquilo que Ele não anunciou. Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo, Sua Mãe Maria Santíssima.